Oi, tudo bem? Uma das maiores questões que me perguntam é assim, Cléia, como que eu vou treinar meus colaboradores para o atendimento ao cliente, para que eles entendam dar valor para o cliente e consigam lidar com as situações de estresse? Que lidar com as situações fáceis, onde o cliente chega dando risada, brincando, onde o cliente é boa gente, é fácil. Agora, quando um cliente, por vezes, ele não tem razão e ele usa aquela frase, ah, mas o cliente sempre tem razão. Eu sempre digo assim, o cliente ele tem a razão dele, a empresa tem a razão dela. Mas isso pouco importa. Nós devemos nos concentrar na solução. Qual é a solução do problema? E por que algumas pessoas elas são tão reativas? Elas reagem de uma forma tão agressiva com o cliente. Eu gosto muito de trabalhar com ilustrações, porque fica mais divertido, mais lúdico, as pessoas conseguem entender um pouquinho melhor aquilo que nós estamos falando. Eu sempre utilizo esse treinamento no meu curso de inteligência emocional. Deixa eu mostrar para vocês o que eu faço. Vamos lá para a historinha. Este cara ali, ele foi multado. Por que ele foi multado? Tá? O que ele estava fazendo que aconteceu que ele foi multado? Certo. Esse senhor, o que aconteceu? Ele chegou no ambiente de trabalho dele, o que ele fez? Descontou no colaborador dele, possivelmente porque chegou 5 minutos atrasado. Mas olha o jeito dele, olha a expressão dele. Esse colaborador, o que ele fez? Poxa vida, descontou ali no entregador, né, o moço. Olha a cara de cada um deles. O que aconteceu? Esse entregador chegando em casa, olha o jeito que ele reage com a esposa dele. Olha a forma agressiva que ele faz isso. Essa esposa, ela vai descontar em quem isso que está acontecendo? Olha, vai repassar para o filho. Olha a cara do menininho ali brincando, o que eu fiz? E a mãe realmente irritada com ele. Este menino vai descontar em quem? Quem que você acha que esse menino faz essa raiva toda que ele sente? Em quem que ele desconta? Pois é, sobrou até para o cachorro, né? Essa história, gente, ela não continua, tá? E se continuasse, o que poderia ter acontecido se continuasse? Então, veja uma coisa, cada uma dessas pessoas, realmente, ela teve no seu modo de entender, ela teve razão naquilo que ela fez. Agora, olha o jeito que ela passou para frente. Olha o jeito que ela se portou. Isso é inteligência emocional, tá? É você ser uma pessoa que você recebe algo de alguém, seja uma grosseria, uma agressividade, o ideal é que todas as pessoas fossem gente boa e conseguissem se relacionar bem e que não precisasse chegar nesse extremo. Mas nós somos seres humanos. Enquanto seres humanos, nós temos pensamentos, nós temos sentimentos e nós temos ações, certo? O que algumas pessoas elas fazem? Elas são mais reativas. Ao receber algo negativo de uma outra pessoa, ela quer revidar no mesmo pé, ela quer fazer do mesmo jeito que a outra pessoa fez e ela deixa aquilo de uma forma ruim para o ambiente de trabalho. Você veja uma coisa, falando em termos de cliente, muito pior ainda, tá? Cleia, tem como trabalhar isso? Tem sim, isso é inteligência emocional, isso vem da psicologia positiva, de como que nós lidamos com aquelas situações que nos frustram. Então, nós podemos trabalhar um círculo vicioso, tá? Que é repetição, que é repetição. Alguém me agride, eu agrido do mesmo jeito. Alguém fala mais alto, eu falo mais alto também. Alguém me desacata, eu também desacato, e aquilo vira uma bola de neve que fica cada vez pior. Ou eu posso trabalhar num circuito virtuoso. O que é isso? Eu, ao receber, por exemplo, um cliente que me trate dessa forma, que faça isso desse jeito, lógico, eu enquanto ser humano, eu tenho meus pensamentos, tenho os meus sentimentos, pode ser que eu tenha ficado realmente ofendida com aquilo, mas é quando eu começo a trabalhar na minha cabeça. Ok, essa pessoa foi ignorante, falou isso dessa forma, desse jeito. O que eu posso fazer para, com inteligência, trabalhar isso? Deixa eu contar 2 casos de alunos meus do curso de atendimento ao cliente para vocês verem a diferença daquilo que acontece, certo? Deixa eu sair daqui. Um aluno falou que ele trabalhava com clientes e na seção de organização, de estoque, e também fazia parte da frente, e algumas vezes para a parte do repositório, certo? Repositório. O que aconteceu?
um cliente pediu uma determinada bebida e não tinha aquela bebida. O cliente ficou super estressado, ficou super nervoso e ele ficou pensando na cabeça dele assim, mas que cliente, mas né? Palavrão atrás de palavrão na cabeça dele. E ele com aquela cara de raiva e dizendo assim, mas poxa vida, que cliente mais, né, fina, pensando aquilo. E ele falou, pode deixar que eu vou resolver isso para o senhor. Foi lá atrás, buscou e não conseguiu achar, o cliente brigando, brabo, irritado, o cliente a 1000 por hora. E ele começou a ser grosseiro com o cliente e eles começaram a discutir, bater boca dentro da loja, foi um caos, foi um auê. Agora, uma outra aluna me contou o seguinte, que ela trabalhava numa loja de 199. Nessa loja de 199, chegou uma senhora lá, extremamente irritada, queria fazer troca de um produto, disse que deu problema, que deu uma maior confusão, e ela começou a pensar, como que eu vou fazer para solucionar o problema dessa senhora? O que eu vou fazer? Ela se colocou no estado mental de ajuda. Quando ela colocou no estado mental de ajuda, se veja uma coisa, o que acontece, falando em termos de psicologia positiva? O nosso cérebro, ele funciona da seguinte forma. A hora que eu tenho um pensamento extremamente negativo na minha cabeça, esse pensamento negativo, ele vai trazendo para o meu semblante, para o meu olhar, para o meu jeito, para as minhas feições, vai trazendo isso. A outra pessoa que ela está num estado também de irritação, ela percebe isso e a tendência é que haja mais briga e mais conflito, certo? Essa moça, quando ela se colocou no espírito de ajuda, de orientação daquilo que era possível fazer, o jeito dela, o semblante dela, a forma física, vocês já ouviram falar que o corpo fala, certo? Que a nossa postura corporal, ela demonstra como que nós estamos, que é muito mais do que às vezes palavra, certo? Que é o nosso pensamento, que é o nosso jeito de reagir, a nossa forma de reagir. A hora que ela começou a se colocar em estado de ajuda para essa mulher, ela começou a pensar da seguinte forma, eu vou ajudar, eu vou verificar qual a possibilidade, o que está acontecendo. Nisso ela se colocou em prontidão. E o tom de voz dela, ela falou que foi um tom de voz mais baixo, mais calmo. O que isso aconteceu? Essa cliente, ela começou a se acalmar, ela começou a ouvir, diz que no final ela chegou até a pedir desculpa, ela falou assim, nossa, minha filha, desculpa, realmente eu me irritei, realmente eu me estressei. Esse outro rapaz, ele falou assim que a cabeça dele estava um pensamento muito ruim, ele estava com muita raiva. Isso foi fazendo o quê no processo? Foi deixando o outro cliente também irritado. Então, vocês olhem a percepção de uma pessoa quando ela trabalha em inteligência emocional. A inteligência emocional é isso. É quando eu recebo algo externo, tá? Seja bom, seja ruim. Quando eu recebo esse algo externo, eu recebo isso na minha cabeça, eu consigo analisar isso, analisando isso, eu consigo verificar qual a forma de reação, tá? Tem pessoas que elas são mais reativas no trânsito, gente, pode dar morte por isso. Quantas vezes que nós vemos uma fechada, de repente o outro fica tão irritado, passou meio perto do carro, uma moto, alguma coisa, a pessoa sai de lá atirando já. Isso é uma função reativa do cérebro, que a pessoa perde totalmente o controle, certo? E no ambiente de trabalho, isso acontece com clientes, acontece com colegas de trabalho, pode acontecer com um líder. Então, quando nós temos esse aparato de saber, de ter essa informação e ter esse conhecimento, o nosso cérebro, ele fica mais pronto para, opa, calma, calma, deixa eu voltar àquilo que é possível, qual a reação possível para isso que está acontecendo. Quando eu me coloco numa função de pensamento de solução, certo? E de pensamento do modo ativado solução, as coisas vão se fazendo de uma outra forma e com certeza há um equilíbrio natural até no tom da voz, no jeito, na forma. Consequentemente, a outra pessoa vai também abaixando, vai também acalmando. Façam isso na loja de vocês para vocês conseguirem verificar com os colaboradores aquilo que é possível. Escreva aqui nos comentários o que você achou desse treinamento de inteligência emocional. Espero vocês. Até!